Deus faz milagres hoje? Bem, quando nós olhamos para a Bíblia, para o que ela diz sobre esse assunto, nós encontramos pelo menos 4 modelos ou 4 contextos em que ela apresenta os milagres. Eu vou falar aqui sobre esses 4 modelos, mas não na ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos, e sim numa ordem temática, para fins de melhor entendimento, ok? Então, o primeiro modelo ou contexto em que a Bíblia apresenta os milagres é o ministério terrestre de Jesus Cristo. Foi quando Jesus e seus discípulos realizaram milagres. E entre esses milagres estavam a cura, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Bem, para você conhecer todos esses milagres realizados neste modelo de milagres, neste contexto, leia os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo modelo ou contexto em que os milagres são apresentados é com referência aos dons do Espírito Santo, que ocorreram logo após Jesus ter ressuscitado e subido ao céu, ocasião em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus Cristo. E esses discípulos receberam os dons do Espírito. E entre as coisas que eles conseguiam realizar com esses dons estavam a cura, também expulsar demônios, ressuscitar mortos, falar novas línguas, traduzir essas línguas e profetizar. Para você se inteirar desses milagres feitos com o poder do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, leia o livro dos Atos dos Apóstolos, que está logo depois dos 4 evangelhos. Então, o terceiro modelo em que a Bíblia apresenta os milagres tem referência com a restauração da humanidade obediente. E está numa profecia bíblica, Isaías capítulo 35. Vamos ver aqui. Isaías 35, dos versículos 4 ao 6. E eu vou ler na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Observe que o texto fala da época em que Deus trará a sua vingança e também a sua recompensa, que é um evento ainda futuro. E o que ocorrerá depois disso? Os versículos continuam, agora o versículo 5 e também o 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Perceba então que após aquele evento de Deus trazer a sua vingança, trazer a sua prestação de contas, ele irá restaurar a inteira humanidade que for obediente, conforme os textos mostram aqui, nesses versículos. Então esse também é um modelo ou contexto em que os milagres são apresentados. E o quarto modelo ou contexto em que os milagres são apresentados tem que ver com milagres específicos, esporádicos, feitos diretamente por Deus ou em casos específicos feitos por Deus mediante pessoas específicas. No caso Moisés, no caso Elias e Eliseu. Esses milagres que estão dentro desse modelo, na verdade não estão ligados a nenhuma época específica. Não estão ligados ao ministério terrestre de Jesus, não estão ligados aos dons do Espírito, que são eventos que aconteceram bem depois, mas estão ligados sim à vontade e ao propósito de Deus. Também não estão ligados à escrita da Bíblia, porque este modelo de milagres começou antes de a Bíblia começar a ser escrita. Por exemplo, um desses milagres teve que ver com a restauração das faculdades reprodutivas de Abraão e de Sara, quando eles estavam bem idosos. Está lá em Gênesis capítulo 17.
E esse milagre ocorreu séculos antes de a Bíblia começar a ser escrita. Portanto, pode ver que esse modelo de milagres não está relacionado com uma época específica, nem com o ministério de Jesus, nem com os dons do Espírito e também não com a cura da humanidade, que é um evento ainda futuro, mas são milagres ligados à vontade e ao propósito de Deus. Inclusive, esse modelo de milagres, como ele tem a ver com o propósito e com a vontade de Deus, então não era só a pessoa que recebia o milagre que era beneficiada, mas o milagre era feito para beneficiar outras pessoas. Então não havia nenhuma parcialidade da parte de Deus, uma vez que estava ali relacionado com o propósito, a vontade de Deus para ajudar mais pessoas, muitas vezes multidões de pessoas. O exemplo do caso de Abraão. Quando Deus restaurou as faculdades reprodutivas de Abraão, foi para que ele e Sara tivessem filhos, multidões. Então, disso resultou a nação de Israel que chegou até Jesus Cristo. Quando Deus deu força especial a Sansão, foi para ajudar os israelitas a se livrarem dos filisteus. Quando ele deu sabedoria especial a Salomão, foi para ajudar com que ele governasse a nação de uma forma sábia, e muitos se beneficiariam dessa sabedoria. Perceba então que não havia parcialidade, o objetivo não era beneficiar aquela pessoa específica que recebia o milagre, mas o objetivo era abençoar muitos outros, beneficiar muitos outros por intermédio daquela pessoa, do milagre que havia sido feito àquela pessoa. Entre esses milagres, nós já citamos, eu já citei, o caso de Abraão e Sara terem a sua faculdade reprodutiva restaurada. Mas também tem o exemplo de Rebeca, esposa de Isaac, que foi curada da sua infertilidade. Também Leia e Raquel, esposas de Jacó, também foram curadas da sua infertilidade. Ana, esposa de Eucana, que se tornou a mãe do profeta Samuel, também foi curada da sua infertilidade. Elizabeth, esposa de Zacarias, que se tornou mãe de João Batista, já era idosa e também estéril, e também foi curada de sua infertilidade. Esses são alguns exemplos desse tipo ou modelo de milagres. Também encontramos o caso da força extraordinária dada a Sansão. Aconteceu também nesse modelo de milagres. A sabedoria especial dada a Salomão. Também a proteção especial dada aos 3 hebreus, quando eles foram lançados na fornalha ardente. E a proteção especial dada a Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Todos esses eventos foram eventos específicos que ocorreram em épocas diferentes, e esses milagres ocorreram pela vontade e pelo propósito de Deus. Então é referente a este modelo ou contexto em que os milagres ocorreram que eu fiz a pergunta: Deus faz milagres hoje? Qual é a resposta da Bíblia? Qual é a resposta da palavra de Deus? Bem, a palavra de Deus mantém silêncio com relação a esta pergunta. Ou seja, ela não diz que Deus faria milagres dessa natureza, nesse modelo, hoje em dia, e nem tampouco que ele não faria. Então, qual deve ser a nossa postura quais cristãos que queremos seguir a palavra de Deus? Bem, um texto bíblico, 1 Coríntios 4, versículo 6, contém uma regra que diz: não vá além do que está escrito. Portanto, nós como cristãos que queremos seguir a palavra de Deus e também, portanto, seguir esta regra, precisamos respeitar o silêncio de Deus. Ou seja, não podemos afirmar que Ele fará milagres e também não podemos afirmar que Ele não fará. Como naquele tempo, também hoje depende da vontade, do querer de Deus e também do seu propósito ou do porquê, do motivo de Ele fazer um milagre. Porém, ter essa postura estritamente bíblica
tem ajudado cristãos a aumentarem a sua fé, aumentarem a sua espiritualidade, a se conectarem mais com Deus, a se destravarem da sua relação com Deus, porque veem nisso, nesse silêncio de Deus, uma possibilidade. Porque Ele pode fazer milagres se Ele assim quiser. Então sentem-se à vontade para orar a Deus pedindo o que eles precisam, até mesmo se for um milagre. Aliás, nos tempos bíblicos, muitas vezes Deus não disse que faria milagres. Nesses exemplos, nesse modelo de milagres que a Bíblia mostra. Mesmo assim, Ele o fez. Portanto, tais cristãos sentem-se à vontade para buscar a Deus nesse respeito, entendendo, é claro, que qualquer resposta depende da vontade e do propósito de Deus. Mas esta visão tem ajudado pessoas a melhorar na sua conexão com Deus. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal aqui no YouTube e também dê o seu like, dê o seu joinha, para que mais pessoas possam se beneficiar destes conhecimentos. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.